Olá, eu sou Janaele Neri, esse é o podcast Impacto Lusófono. Essa é uma iniciativa que surgiu a partir da mobilização do primeiro seminário de empreendimentos de impacto social em países de língua portuguesa, que aconteceu no último mês de março, aqui em Lisboa. Vários foram os produtos desse seminário e um deles é essa conversa com pessoas que fazem a diferença na lusofonia e que têm muitas experiências para mostrar e vão mostrar aqui um pouco da sua vida, da sua história e dos seus projetos que impactam a vida de muitas pessoas. Hoje é um momento muito especial, é o nosso primeiro episódio. Estamos experimentando essa nova ferramenta de comunicação. Contamos com a ajuda de vocês também para poder aperfeiçoarmos esse formato, para poder sugerir novas possibilidades. E estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que impacta a vida de muitos brasileiros e lusófonos que estão aqui na Europa e fora da Europa. Estamos com a Línia Brandt, a CEO do Brasil Conexão Europa. Olá, Línia, como vai? Olá, Janaele, tudo em paz? Seja bem-vinda a Lisboa, seja bem-vinda ao podcast Impacto Lusófono. É um grande prazer ter você aqui, né, nessa nossa primeira edição. É uma grande responsabilidade fazer isso, inovar dessa forma, comunicar dessa forma. Como é que você se sente com essa experiência? Então, primeiro eu me sinto privilegiada, né, e honrada de estar aqui, de ser o primeiro, né, de inaugurar com você e de poder ter esse espaço maravilhoso, vir conhecer esse espaço e participar e de poder colaborar, né, com o novo movimento que está sendo criado hoje, que é o movimento do Impacto Lusófono. Sim, sim. E primeira pergunta é, quem é a Línia Brandt? Quem é a Línia Brandt? Então, quem é a Línia Brandt? Primeiro, uma imigrante, né? Uma imigrante, 26 anos de imigração em Genebra, na Suíça. Eu sou mãe, sou avó, esposa e tenho, como dizer, eu tenho o privilégio de trabalhar na minha área que sempre foi, primeiro, as crianças, né? Sempre trabalhei com as crianças. Então, foram anos de reinvenção. Dentro desse ano de reinvenção, né, quando eu tive algumas profissões, mas hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com crianças. Eu sou assistente social educacional em Genebra e, no tempo livre, eu agora sou a CEO da Brasil Conexão Europa, que é a revista, né, que veio para dar visibilidade justamente não só aos brasileiros, mas como ao mundo, os lusófonos, e para poder se exprimir. E também, agora, como eu sou escritora, né, que eu consegui escrever os meus livros, lançar como autora, eu também criei um clube de network para escritores. Então, a Línia Brandt, ela é, né, essa mistura de tudo que foi acontecendo durante 26 anos, essa bagagem que eu consegui construir, com os melhores e os piores momentos da imigração, eu diria assim. Nesses piores momentos, eu tive que me reinventar várias vezes, acho que como vocês também, e como foi se reinventando. Assim, eu digo, sabe, Janaele, que tudo que eu fiz, né, todas essas reinvenções, eu fui sendo preparada para hoje. Uma vez assim me falaram, um escritor que estava no Brasil, a gente conversando, ele falou: qual é a sua profissão? Eu peguei e dei muita risada. São tantas. Eu falei assim: olha, sabe, 26 anos de imigração, foi reinventando, né? Vamos ver, não dá certo aqui, vamos fazer outra formação, vamos estudar. Então, eu hoje me sinto preparada, né? A Línia Brandt hoje, uma mulher, depois de 26 anos de imigração, me sinto preparada para poder pegar assim, minha aposentadoria, né? E daqui a 7 anos, espero eu, né? Espero eu. Quando eu falo justamente de um trabalho, né? Que você faz aquele trabalho lá, mas eu estou me preparando para viver como sempre eu gostei, né? Então, isso para mim é maravilhoso.
com a literatura, com amigos, conhecendo pessoas, fazendo conexões. Então, hoje, eu poderia dizer que eu sou a porta, né? Eu quero ser a porta, eu não sou, eu quero ser a porta, realmente, dessa conexão de brasileiros, de um bom network, um network genuíno, de qualidade. Então, eu diria isso. Já falei muito, né? Bastante, bastante. É uma mulher de multipotencialidades. É muito impressionante. E a conexão Europa, esse grupo network, essas várias atividades, como elas se organizam, como elas se direcionam, qual é o perfil e qual é o público que você atinge? Então, o perfil, primeiro, eu não digo só os imigrantes, claro, né? Visibilidade. Então, ela surgiu da necessidade de que eu quisesse falar de mim mesmo, né? De procurar podcasts, revistas, toda forma, né? de mídia que pudesse me dar um espaço para eu poder me exprimir e dizer quem eu sou. Então, eu acho que agora eu me perdi. Sim, qual é esse público, o público que Sim. você atinge? Então, Não, acho não que é só de imigrantes. Também é pois importante é. dizer que não é só de imigrantes brasileiros, Pois é, né? então vamos começar. Então, não só imigrantes, né? A maioria sim imigrantes, porque a gente sabe muito bem que aqui na Europa, né? Na Europa, nós temos um espaço que não é grande, né? Não é grande, que dá realmente voz, que queiram outros brasileiros deixar você também se exprimir. Então, eu tive eu sinto isso. Então, eu acho que eu quero atingir, e essa é a função do Brasil Conexão Europa, de todos os imigrantes que estão trabalhando aqui, todos aqueles que estão no Brasil querendo desenvolver seu trabalho aqui na Europa também. Vamos falar Europa e Suíça, né? Porque falar Suíça faz parte da Europa, mas o continente é europeu, principalmente justamente na Suíça. Porque, então, eu tenho que veio assim uma fatalidade, que eu digo muito boa. Eu fui procurar uma mesa no Salão do Livro de Genebra para poder fazer o lançamento do meu livro. Não tinha mais mesa. Então, só tinha estandes, né? Os estandes. E os estandes são realmente caros. Então, eu falei, vou fazer como? Então, disse, olha, vou fazer um clube, né? Porque eu tinha, na verdade, que justificar, né? Não surgiu assim, eu vou fazer um clube de literatura. Não. Eu tinha que justificar para o Salão do Livro de Genebra porque eu queria um stand para poder eu lançar, né? Então surgiu, vou criar um stand, vou criar um clube. Eu já vinha trabalhando justamente, né? Como eu falei, eu sempre falo, eu aprendi o que era network em Londres, com um grupo de mulheres em Londres, homens e mulheres, né? Então, eu comecei a me especializar, a conversar, a ler, a ouvir. E pronto. E agora eu dou oportunidade também a todas as mulheres, homens e mulheres, não só escritores, todos os nichos, né? Mentoras, escritores, artistas, profissionais da saúde também, para poder estar aberto, né, ao mundo, né, e justamente como você, né, com o Impacto Lusófono agora. Sim, sim. Então a literatura surgiu na sua vida com seu desejo de escrever? Não, Ou como? então, não. Então, olha só. É, então, a literatura está na minha vida desde cedo, porque né, eu me considero ainda. Eu fiz magistério, né? Não consegui fazer, que é o meu sonho ainda, né, de fazer uma faculdade. Eu não consegui fazer no Brasil. Então, quando eu engravidei cedo, né? Então, eu engravidei com 19 anos, eu tive meu filho com 20 anos. E fiz o magistério, terminei o magistério com 17 anos, né? Em língua portuguesa, naquela época, né? Tinha que escolher. Sim, sim. Então, quando eu terminei com 17 anos, eu não podia ainda trabalhar, né? Então, não podia ter carteira assinada, não podia. Então, eu fiz mais um ano, que naquela época, não sei nem se existe mais hoje, eu acredito que não, né? Naquela época existia, no ICEA, eu sou de Salvador. Então, eu fiz o que chamava adicionais. Fiz um ano a mais
de História e Geografia. Então, aí começou a minha vida, né? Então, eu trabalhei 10 anos, a partir de 18 anos, eu consegui logo um trabalho na escola particular. Então, eu tinha classes, né? Tinha uma classe de manhã e uma classe de tarde. Então, a literatura sempre fez parte da minha vida, né? Então, tinha que aquele momento de ir, de escolher os livros para poder fazer trabalhos de literatura com as crianças. Aquilo eu sempre adorei, sempre, nunca foi nenhum peso para mim escolher os livros. Mas 10 anos, né, passaram-se, eu vim para a Suíça. Então, tudo mudou, né? Então, eu pensei, vai ser fácil. Não foi fácil. A primeira formação que eu fiz na minha área foi professora, formadora de língua estrangeira. Então, isso eu consegui fazer com um pouco francês que eu dominava. Então, eu fiz essa formação e para dar aulas aos estrangeiros, né? Então, eu continuei na área. Depois foi assim uma reviravolta completa, passei com todo imigrante, fiz faxina, passei roupa, fiz coxinhas, então todo aquele, né, botando dinheiro do lado para ir de férias para o Brasil, que todos nós passamos por isso. Então depois, né, tive minha associação e passaram-se. Aí eu falo assim, durante 20 anos foi me reinventando, como eu acabei de falar. Então, quando chegou na época da pandemia, que a pandemia também teve coisas, foram horríveis, mas boas também. Então, eu fui considerada pessoa a risco, né? Eu estava com obesidade, que eu não me considerava obesa. Isso eu conto na história para todo mundo. Não me considerava fofinha, estava sempre bem. Então, mas não foi assim. Eu estava com muitos problemas de saúde, muitas dores em tudo que era canto, gordura no fígado, né? Então, essa foi a minha preocupação, foi a gordura no fígado. E com a gordura no fígado, me deu assim aquele, sabe, tenho que fazer alguma coisa. E pronto, aí a médica falou, a primeira coisa é nutricionista. Já tinha feito várias sessões nutricionistas e eu achava que não dava certo. Então, eu falei assim, eu tenho que achar outra coisa, uma solução, pronto. E nessa solução, eu fui procurar como curar a gordura no fígado. Foi mais ou menos isso, a minha procura. E nele veio um vídeo, né, do Dr. Gabriel Azini, que eu, assim, agradeço. Eu tive até um contato com ele por telefone, com a irmã dele, e ele mandou uma mensagem, assim, muito calorosa para mim. Então, foi a partir dele que ele fez um vídeo sensacional sobre o jejum. Então, jejum para curar o fígado. Então, foi a partir daí que eu descobri o jejum, entrou na minha vida. Então, disso, eu emagreci 30 quilos, num processo mesmo que eu entrei de cabeça mesmo. E quando eu terminei e que eu vi que dava certo, eu resolvi fazer uma formação, outra formação, né? Então, eu sou também terapeuta em nutrição e dietética na Suíça, para dizer, eu vou ajudar as pessoas. Mas eu falei assim, gente, para mim, o mais importante não é só dizer à pessoa, você tem que comer ou não comer, isso não existe. A pessoa tem que se conscientizar que ela precisa. Então, foi por isso que eu decidi escrever o livro, né? Então, é esse aqui o meu primeiro livro, né? Que é a arte de viver bem, praticando o jejum como estilo de vida. Porque nesse livro eu falo que realmente também conheci a doutora Maíra Soliani, né, que é assim, para mim foi mesmo a doutora que segui cursos, foi realmente eu assistia todos os vídeos que eu podia. Então, e ela diz bem, né, o jejum é um estilo de vida, né? Então eu não faço jejum para me penalizar, né? Eu queria tanto comer, mas eu tenho que jejuar, não é assim que acontece. Então, foi aí, né, que veio o primeiro livro. Surgiu o primeiro livro. Uhum. Com esse livro aqui, então, você se viu como autora? Então, isso... quando eu estava escrevendo, justamente, agora, eu nunca assim, escrevi textos. Hoje eu tenho muito contato com escritores e que fala assim, eu desde criança eu escrevia. Então, como eu te responder a sua pergunta, eu nunca escrevi desde criança. Eu era corrigir as redações, eu lia muito, preparava as minhas aulas, sempre adorei ler. Mas eu nunca escrevi, para dizer, um dia eu serei. Então, veio dessa vontade de escrever.
E daí, justamente, né, hoje eu digo que eu sou escritora e autora, porque quando eu estava escrevendo eu não me considerava escritora, porque eu, né, justamente, eu não conhecia nada do mundo literário. Então, foi aí que eu me tornei justamente escritora e E autora, autora. né? Autora, nesse Sim. primeiro livro. Mas esse livro também não é só esse registro motivacional pessoal para as pessoas que querem vencer a obesidade, mas ele também é um marco sobre a sua generosidade em abrir essa possibilidade para outros autores, escritores da lusofonia e fora da lusofonia. Eu queria que você contasse um pouco isso. Como é Então, essa experiência que foi transcendental, não só fisicamente, mentalmente, mas também que atinge várias pessoas, que tem esse impacto na vida das pessoas. então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu passei, foi, né, depois da pandemia, então, 2020, quando terminei, foi um ano, 30 quilos durante um ano. E aí depois eu fiz justamente a formação e eu decidi escrever. Tudo bem. Então, para mim, depois de 2 anos, praticamente 1 ano e meio, eu já me sentia preparada, né? Dizer, olha, cheguei, vou lançar o livro. E fui no Salão do Livro de Genebra, né? Que todos os anos eu ia, para poder procurar uma editora. Então, para mim, assim, totalmente leiga do mundo literário, né? Que não conhecia nada do mundo editorial, eu fui procurar a editora. Então, a editora assim, me falou assim, foi muito gentil e tudo. Então, a primeira coisa que ela falou assim, então você envia o seu PDF, o seu manuscrito, porque para poder ver se vai passar Avaliar. a avaliação e tudo. Sim. E então, eu falei assim, então tá, né? Perfeito, mas já me senti assim, como dizer, eu já me senti aquele aperto no coração, né? Será que vai que não passa, né? Um trabalho quase de 2 anos que eu já estava escrevendo. E antes, quando eu comecei a emagrecer, eu tenho todos os registros, né? Comecei a anotar, fazer toda a minha tabelinha, o que dava certo, o que não dava certo. Todos os vídeos que eu assistia dos médicos, né? Quem eu via que eu poderia continuar, que estava na mesma linha, porque nem todos estão na mesma linha. Então, eu já sentia realmente uma angústia, sabe? No Sim. primeiro momento, que quando ela me falou isso, eu me senti angustiada. E depois eu falei assim, tudo bem. Aí dei aquela, sabe, aquela volta por cima e falei assim, tá, tudo bem. Então, você pode assim, me dizer mais ou menos quanto é que pode custar? Então, a pessoa falou assim para mim, depende. Vai entre 3, 4, deu valores assim, né? 3, 4 mil francos. Pode ir até mais, né? Ela me deu um valor que eu prefiro não falar. Então, gente, quando eu ouvi isso, eu fiz assim, chega, o livro vai pro lixo. Eu falei, porque também, assim, eu não queria fazer o meu livro para distribuir em PDF, sabe? Eu não queria fazer e-book e distribuir em PDF. Isso era eu, né? Sim. Eu pensava assim, eu queria mesmo fazer um livro para pegar, um livro físico, dizer, e se eu sou autora mesmo, né? De ter o livro físico na mão. E também que a proposta, que eu já tinha o meu diploma, na verdade, né, da formação que eu tinha feito de terapeuta em nutrição, né, e dietética, eu queria consultar, né, que eu posso consultar. Eu não posso pegar casos clínicos, né, que eu não sou médica, mas eu poderia ter um consultório, eu posso ter um consultório, Sim. né, eu posso não pessoas que tenham problemas como eu tinha, né, problemas realmente de obesidade, né. Então, eu fiz, então não vai dar, não vai dar. Mas só, aí eu peguei e fiz, tudo bem, agradeci, dei a volta e falei, desci, né, para ir embora. Mas alguma coisa assim me disse, gente do céu, como é que escritores vêm do Brasil para aqui, viajam, pagam passagem, pagam hospedagem, estão lá lançando os livros, e eu que moro aqui em Genebra, eu só paguei 3 francos suíços para chegar lá, né? Que é o Food ônibus. Como é que eu não vou poder fazer? Então, aquilo foi, sabe? Acho que assim, um anjinho veio e falou, volta lá. Então, eu voltei e falei, vou desvendar esse mistério. E conversei com os escritores que estavam lá. E como era aniversário acho que foi da Letícia, eu me lembro, acho que Letícia, uma escritora,
ela falou assim, meu aniversário é amanhã e tudo. Eu fiz, então venham buscar, pra gente bater um papo e mostrar Genebra, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre fui, sempre gostei de gente. Então, pronto. Aí, no outro dia, eu voltei, conheci a Angélica, que é a Angélica que está em Petrópolis. Inclusive, esse ano ela viria. Então, eu falei assim, então, você vem amanhã, né, a gente marca. Não, nós marcamos amanhã na Central, na Estação Central, de Genebra. Aí eu fui trabalhar e fiquei assim pensando, vai que ela não vem, vai que ela não consegue chegar. Fiz, olha, vai para lá. Aí eu cheguei, fui lá para o salão, cheguei quase fechando e peguei, assim, na última hora, né? A Angélica não foi, ela realmente estava com problema, cansada, tudo. E aí eu conheci a Sara Messias. A Sara Messias estava lá, né, com a Nicole, hoje que, né, eu posso falar que também é escritora. E aí vamos lá, vamos sair para tomar um copo e tudo, vamos. E pronto, só para não alongar muito, e conversando com a Sara, eu falei, me explica aí, eu queria saber de vocês, como é que vocês fizeram para poder fazer o livro. E aí foi que a Sara falou, olha, eu estou fazendo uma mentoria, que ela está abrindo a empresa dela, que é a Letters Company, na Itália. Então, eu estou ajudando escritores, né, que querem ser independentes. Então, a palavra mágica foi autores independentes. Independentes. Eu, gente do céu, como é que eu posso? Aí ela falou assim, você entende um pouco de computador, de Word, de tudo? Claro, eu sou grafista, eu sou web designer. Eu fiz, claro. Então, ela falou, então eu vou te dar umas dicas e aí eu vou fazer o processo com você. Mas, olha, então aconteceu assim, então foi muito doloroso. Não é só assim dizer, eu sou web designer e vou fazer o livro. Não é fácil. Não é fácil, não foi. Nós vivemos assim, porque a Sara também estava fazendo o livro dela, ela me orientava, deu todas as portas, e eu fui desbravando mesmo, né, com ela, né? Coisas que eu não conseguia, ela pegou na minha mão mesmo. Então, eu descobri que eu poderia ser escritora, autora, né? Independente. Já estava escritora, autora, independente. Então, eu fiz eu que fiz justamente tudo, a editoração, a diagramação, a capa, tudo foi eu que fiz. E eu falei assim, gente, eu não posso guardar isso para mim. Não posso guardar isso para mim. Por quê? Porque, assim, eu conto, né, para a minha história, não é só a minha história. A minha história é uma superação. Eu sei que foi, eu não vou dizer que não foi, né? Eu sei o que eu vivi durante um ano para poder realmente perder esses 30 quilos. Mas tem pessoas que estão na mesma situação que eu e não têm essa força e pensa realmente que não tem solução. Então, as pessoas falam assim, eu tenho que fazer uma bariátrica. Não estou criticando quem fez bariátrica, tá, gente? Mas a minha solução é a bariátrica. Bariátrica mexe com o seu organismo inteiro. Você nunca volta mais a ser quem você é. Tem gente que se suicida, tá? Eu já vi casos, eu fiz muita pesquisa, pessoas que já chegam no estado que diz que vai entrando em depressão, tem muitas coisas que vão, né? São vários degraus subindo. Então, eu acho que a minha obra, ela não é só para falar de mim. Ela fala de mim, sim, mas foi uma obra que eu fiz muitas pesquisas. Eu indico médicos, né, médicos profissionais da saúde, que realmente você pode confiar. Então, e tem essa que eu posso, como é que diz, incentivar outras pessoas. Mas também veio que eu posso também tirar aquele escritor, né, que escrevia quando pequenininho, que fazia o seu poemazinho, que pode chegar e ser independente. Ele pode também, casos, né, como nós fizemos agora, as antologias, foi muito mais ousado. Esse ano a gente fez antologias e convidamos homens e mulheres para falar de suas histórias, né, como imigrante. Então, para poder te dizer, eu acho que é esse impacto que eu quis promover e continuo promovendo na vida dos imigrantes, não só imigrantes, mas como brasileiros também, e brasileiras que estão no Brasil. Ontem eu fiquei apavorada ontem, né, no jantar que nós fizemos ontem, de saber que assim cobram 1.000 euros por um capítulo. 1.000 euros por um capítulo. Então,
Claro, o trabalho realmente é pesado, tem que conhecer. É um trabalho que cada um tem que valorizar, né, o trabalho. Mas eu acho que cobrar 1.000 euros para um capítulo de um livro de uma mulher imigrante, que não é uma editora, né? Eu não posso nem citar editores, não quero citar, mas dizer porque você está aqui na Europa e que você quer pegar um trabalho no Brasil também para ajudar, né? Pegar essa mão de obra do Brasil. E, assim, quase impossível, né? Sim. Então, eu acho que o meu trabalho como escritora veio justamente para abrir portas, né? Para não só homens e mulheres, para ser autores independentes. Então, isso aí, claro, né? As pessoas que também talvez seja o meu sonho um dia de ter uma editora que vai me publicar, que vai realmente que tem todo o trabalho, né? Sim, sim. As editoras, não estou aqui para falar mal, tá? As editoras têm um trabalho grandioso, porque todo escritor, além de escritor, ele tem que ser empreendedor do seu livro, tá? Assim, o que mais me chamou a atenção foi o Edson Pereira, né? Que é um adorado, né? Fizemos a feira agora. Eu vim da Suíça com a mala com os meus livros, né? Carreguei, né? O peso nas costas para poder fazer a distribuição aqui e tudo, quando eu vou fazer os meus eventos. O Edson, como ele falou, tudo ele entrega na mão da editora. E está tudo certo. Né? Tá tudo certo também. Porque não é só você ser escritor e autor, você tem que ser empreendedor. Então, é aí que tem que estar o X da questão, como eu digo. Aí que vem o trabalho do Brasil Conexão Europa, em todos os nichos. Porque todos os nichos é isso. Tem os empreendedores, tem o pessoal da estratégia, tem o pessoal da finanças. Então, justamente, essa abertura de Sim. querer ser autor independente. Sim, e foi esse processo de fomento à democratização, né, dessa questão da edição do livro, que fez essa parceria Impacto Lusófono e Conexão Europa. Porque agora a gente tem pensado em como expandir esse método para a lusofonia de forma intensa, com parceiros que realmente compreendam que é importante assim, potencializar a literatura desses países, né? E principalmente em busca de novos autores, né? Isso. As pessoas que guardam seus escritos, as pessoas que têm as suas histórias para poder contar, dizer que é possível, né, fazer a publicação, é possível fazer o seu livro, Isso. é possível apresentar para a sua família, para a sua comunidade, para a sua cidade o seu livro, é possível você se apresentar como autor, como escritor para a sua própria comunidade, né? Isso é um processo de fortalecimento mesmo, de vínculo, de cidadania muito importante, né? Então, eu também fico muito orgulhosa e muito honrada de fazer essa parceria para que isso aconteça mais e mais nos países da lusofonia. Nós acabamos de fazer um acordo mesmo, um termo de cooperação com os líderes de Guiné-Bissau, para poder fortalecer essa literatura de Guiné-Bissau. Faremos também com todos os outros países, né, para poder fortalecer, tendo como base a questão da democratização, né, do acesso mais fácil à produção do livro. Exatamente, porque, então, quando eu lancei justamente esse stand, né, de clube, de network, literário, também o meu clube de network com o Brasil Conexão Europa, inclusive o ano passado, eu tive muitos italianos, eu não abri justamente só para brasileiros, né? Então, eu abri para todos. Do meu stand, você tem, como esse ano, teve espanhóis, como a Isabel, a Raquel Zagaragá, e veio o Hamilton Conte, que eu acho que você vai ter o prazer de conhecê-lo, que é também dos países africanos, do continente africano. Então, foi aí que eu falei assim, gente, verdade que brasileiro e português, nós somos bem servidos, tá? Inclusive, o que eu acho assim, mais assim, incrível foi que teve um escritor suíço-alemão, que escreveu em português. Fantástico. Fantástico. Ele fez assim e participou da antologia.
Então, mas para você dar espaço, né, aos países africanos, né, eu não vejo muito. Inclusive, o Salão de Genebra, muitos anos atrás, o ano passado teve, esse ano não fizeram, foi o Salão Africano, né? Então, eu não tinha muitos contatos com escritores, né, de língua portuguesa dos países africanos. Mas foi assim uma revelação. O Hamilton também chegou assim, quando teve, o autógrafo dele foi um dos mais movimentados no stand. Então, fiz assim, por que não, né? Por que não? Quando nós conversamos, por que não abrir realmente, não só buscar esses que estão, né, no Brasil, lá no sertão, nas cidades que não tem, você vê mesmo, que tem lugares que não têm acesso, mas também aos países africanos. Então, quando você me convidou para fazer essa parceria, eu falei assim, maravilha, né? Então, eu acho que no próximo ano, com certeza, queremos muitos autores do continente africano. Sim, e lembrando também assim que a publicação, a gente fala da lusofonia, mas entendendo que o português não é a única língua, né? Então, eles também escrevem em outras línguas e precisamos valorizar e fortalecer isso, né? Eu também queria falar do José Moreno, né? Sim, um Cabo o José Verde. Moreno. Inclusive, jantamos ontem juntos, né? Fizemos aquele jantar maravilhoso. O José Moreno, né? Um poeta. E ele, assim, quando ele viu a proposta de escrever sobre a Suíça, ele falou, eu não dormi, mas eu fiz. Ele fez uma poesia, assim, maravilhosa, né? sobre a Suíça. Então, esse ano, justamente, não só o Hamilton Conte, mas tivemos também o José Moreno, né? Sim. Certamente isso vai ampliar, esses nomes Com todos certeza, vão ampliar, né? com certeza. Bom, mas você não ficou só nesse livro. Não, então... E aí? Foi picada pela literatura completamente, e aí começou a escrever mais e mais. Como eu trabalho de assistente social, educacional, eu vivo, né, todos os dias com as crianças, os problemas que estão acontecendo, no parquinho, né, que diz, né, a intolerância, né, a falta de respeito. As crianças hoje, elas vivem, né, na nossa época, não tinha relógios conectados, nem tinha telefone, gente, em casa, tá? Na minha época, para poder falar com o namoradinho escondido, eu ia no orelhão, fazia fila. Claro. E ainda tinha que ter as fichinhas. Para ver se as fichinhas, né? Caiu a ficha, não dava para terminar de falar. Então, o que aconteceu? Mas é um trabalho mais complexo, né? Então, eu comecei justamente a ver como fazer esse livro, porque é um livro que eu gostaria mesmo também de botar na atualidade das crianças, né? Comecei a pesquisar o que as crianças leem, que hoje é muito manga, né? O manga, forma manga. Mas aí eu fiz assim, eu vou falar também de uma coisa que eu estava festejei esse ano, né? Estou dentro dos meus 26 anos de imigração, tá? Então, eu resolvi, né, fazer esse livro, que é uma Edelweiss com raízes brasileiras, reflexão de 26 anos de imigração na Suíça. É um livro que eu falo justamente... eu não falo da minha vida, tá? Não, né? Porque se eu fosse falar minha vida em um livro, não daria 100 páginas. Não daria 100 páginas. Mas eu falo de reflexões que eu gostaria, né? Então, eu vou falar para você, né, que está aí sentado, querendo vir para a Suíça, querendo vir para a Europa, querendo sair do Brasil. Se eu tivesse lido esse livro quando eu estava querendo vir para aqui, talvez, né, eu não poderia dizer que, como eu digo, né, estaria aqui no mesmo lugar, né, porque as coisas acontecem como tem que ser, mas talvez teria economizado, né, tirado algumas pedras no meu caminho, né, e de vários aspectos, primeiro, esse livro, eu fiz um paradoxo com a pirâmide de Maslow, né? Então, quando eu estava no Brasil, que eu já tinha, né, eu era professora, tinha as 2 turmas, escola particular, né? Então não era, eu ganhava bem a minha vida lá. Tinha meu filho, então eu tinha minha casa própria.
né? Já tinha me puxadinho, como dizem, né? Lá. E era só, o sonho agora era comprar um carro e fazer faculdade, tá? Ter dinheiro, poder pagar um curso, né? Como, né? Na época, aqueles cursos, né? Caríssimos, que eu nunca tive condição de pagar. E aí a vida transformou, eu fui convidada para ir para a Suíça. Então, nesse aspecto, mesmo todas as pessoas né, da minha família, amigos, colegas, diziam, pronto, né? Então, eu mesma me sentia realização, tá? Todo mundo quer sair como eu queria. Sim. E a minha realização era mais meu filho estudar na Suíça, tá? Sim. Meu filho estudar na Suíça. Então, foi essa palavrinha que veio na minha cabeça, o seu filho vai estudar na Suíça. Então, fiz, bom, então vamos lá. Então, eu achava que quando eu cheguei, saindo do Brasil, eu estava... Hoje, né, se eu for fazer uma comparação com a pirâmide de Maslow, né, eu estava no topo. Realização pessoal. Né? Tá. Só que quando você chega, tá, que, como eu falo, passa esses 3 meses turistando, Sim, né? sim. Reconhecendo tudo, viajando. Eu fui uma privilegiada da vida, sempre fui, em relação à imigração. É por isso que eu até escrevi esse livro. E porque eu já vim mesmo casada, sabe? Eu não passei por assim, muitas histórias, Sim. aquela luta que existe, né? Tanto que me perguntaram, eu fiz participei de um evento lá em Genebra, e eu falei, me perguntaram justamente, né, como foi que eu cheguei? Cheguei privilegiada, tá? Tranquila. Tranquila, preparada. cheguei em abril, já meu guarda-roupa estava lá todo montadinho, Sim. minha irmã estava, tinha tudo. Então, eu não tive, assim, aonde eu vou, com quem eu vou ficar, como é que vai ser, não. Tudo estava tudo organizado, tá? Só que, na verdade, não era aquilo a minha realidade, né? Eu era uma professora, né? Eu sempre gostei de ir até o outro, né? E quando você chega num país que você não fala a língua, tá? É por isso que eu falo, imigrar para Portugal é o puxadinho do Brasil. Porque você que chega num país, você tem a primeira coisa, você aprender a língua. Você não sabe a língua, você é analfabeta. Então, eu já tive esse problema. Eu me sentia já, sabe? Como é que você comunica? Né? Você quer falar para o outro, você quer ir no mercado, você quer ir na farmácia, você tá... Eu passei assim, eu conto alguns casos aí, né? Coisa simples que não Simples da consegue vida, resolver. ginecologista. Sim, coisa simples. Vai no ginecologista, poder explicar ao O ginecologista. caminho fica muito mais longo quando Pois não sabe é. a língua, né? Então, vão passando por etapas, Sim. etapas, e você não tem consciência. Então, é por isso que esse livro... só queria falar isso, né? Porque eu sei que falo muito. Esse livro, eu passei 10 anos da minha vida querendo voltar para o Brasil. Tanto que eu falei ontem, até no jantar que fizemos ontem, quando eu falei, vou para a Suíça, eu queria ir para a Suíça. Né? Vou para a Suíça, vou para a Suíça. Quando chego na Suíça, eu vou voltar para o Brasil. Então, fiquei 10 anos assim, sabe? Todo o dinheiro que eu ganhava, justamente, porque eu não precisava. Isso que eu falei, fiz faxina, vendi coxinha, vendi, dei aula, dei. Mas era para ir para o Brasil. Sim. Não era para minha subsistência, né? Porque eu tinha meu marido. Então, não era. Mas só que o marido, ele queria uma mulher em casa. Ele queria uma mulher para ele, né? Que não falasse a língua, que, né, ficasse ali, né, de manhã, café da manhã, almoço, janta. Então, eu não sou uma mulher disso, eu nunca fui, né? Eu nunca fui. Então, eu queria viver. Então, eu desci rapidinho, eu escorreguei na pirâmide, eu dei aquela escorregada rapidinho. E aí vem outros processos, né? A alimentação, já começa, né? Alimentação, sobrevivência. Sim. Ai, meu Deus, meu feijão faz falta. A minha acarajé, nós somos de Salvador, gente. Minha acarajé com cerveja faz falta. Então, foram esses processos que eu vivi, que assim, afetaram, assim, que eu digo sim. Durante 10 anos eu vivi estacionada. Lutando, mas estacionada mesmo. Sim. E foi depois que, assim, só para concluir, minha mãe se aposentou e falou assim, ela me deu de presente para poder ir para Salvador, para Carnaval, tá?
E eu fiz assim, maravilha, tá? Já tinha me separado, estava agora com meu namorado, né, que agora é meu marido. Então eu falei assim, minha mãe me deu ele, então vá. Ai, sabe? Gente, vou pro carnaval, Salvador, tudo. Mas aconteceu algo. Quando cheguei em Salvador, no meio de todo mundo, eu me senti sozinha. Imagine você, assim, né? No meio, assim, naqueles... Mesmo com toda a nos família? blocos, não, no bloco. Eu estava no meio mesmo, Sim. dali na Barra. Ok, No ok. meio mesmo do carnaval, que era isso que eu queria, ir por lá atrás do trio elétrico, né? Sim, Eu sim. estava dentro do bloco, não me lembro mais daquela época, o bloco que eu estava. Mas eu me senti sozinha. Eu falei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe? Meu marido, que era meu namorado, meu marido me fazia falta, meu filho me fazia falta, sabe? O espaço, tudo me fez falta. Sim. Eu passei a semana de carnaval, claro, né? Eu saí, dei as minhas pipocadas, tomei minha cervejinha, comi minha acarajé, fiz tudo, mas concentrada. Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha cama. Então foi aí que eu tive assim A sabe? A consciência. consciência que se eu não tivesse, eu tinha que decidir. Eu não poderia mais viver, vou para o Brasil, vou para o Brasil, quero voltar para a Suíça. Sim. Chegar na Suíça, quero fazer faxina, eu quero fazer tudo que eu podia, fazer coxinha, dar aula, botar dinheiro do lado na caixinha para poder comprar meu passagem, né? Porque quando eu ia com meu filho era 2 vezes, né? Caro. E tinha que é caro ir para o Brasil, tá? E, então foi nesse momento. Nesse Então momento, cortou o cordão umbilical. eu nem digo cordão umbilical, porque eu não tinha assim, não era a minha família que fazia falta, porque a minha família está na Suíça. Minha mãe, minhas irmãs, eu tenho 3 Era irmãs. o local mesmo, o ambiente. É o Brasil, né? O ambiente, Sim, Salvador. Gente, eu sim. sou de Salvador, né? Você sai, é aquela festa, mas aquilo tudo é passageiro. Porque, assim, o que mesmo assim era... Depois que eu chegava no final das férias, em Salvador, quando eu ia chegando que eu não tinha mais dinheiro, eu dizia, eu quero voltar para casa. Porque eu quero ir fazer dinheiro. Sim. Né? Eu quero voltar para casa, porque eu não tinha mais dinheiro. Né? Então, viver em Salvador, para mim, quando eu ia, assim, de turista, é bom. Você paga hotel, você não conta, sabe? Nunca contei no Brasil. Depois de sair do Brasil, verdade que eu nunca contei. Mas eu falei assim, será que isso é importante? Quanto tempo eu vou viver assim? Né? Eu estou envelhecendo. Né? Então, eu já tinha passado 10 anos, eu tinha 38 anos quando eu decidi que eu queria voltar para o Brasil, que eu não queria mais voltar para o Brasil. Então, e hoje eu estou 55. Então, o livro tem essas reflexões. Muitos imigrantes vivem isso por anos e anos e anos, né? Essa dualidade, essa dúvida, e vai vivendo, e não vive o presente, né? Não se Isso. entrega para aquele lugar, para aquele momento, fica sempre na expectativa de voltar, acaba sendo ruim para a saúde mental, né? Mas justamente, né, isso que eu vivia. Eu tive 4 depressões, né? 4 depressões mesmo. E outra coisa, assim, acho que a primeira depressão que eu tive foi quando eu já senti que, gente do céu, foi o que eu vim fazer aqui. Sim. Né? Aí eu estava lá, eu vim fazer o que aqui? Um deslocamento, né? É bem comum. Vim fazer o que aqui? Aí tá, mas aí não era só meu corpinho, né? Tinha meu filho, Sim. que estava na escola, que já tinha os amigos, que já tinha aprendido a língua, que já estava, porque por criança eles aprendem rápido. Então, lá já começou aquela guerra mental mesmo, o que fazer. Eu já tirei ele de lá, já trouxe para aqui. Né? Foi todo um processo de adaptação, a família, a avó que ficou no Brasil, os amiguinhos, aquilo tudo. A praia, a piscina, tudo. Chegar aqui, eu ia fazer o quê? Eu vou pegar ele de volta e vou voltar para o Brasil. Né? Então, não dá. Então, tem muitas coisas que estão em jogo. Né? Quando você não está... Como eu vim, né? Eu não vim sozinha. Então, muitas coisas estão em jogo. Então, nessas reflexões, eu fiz esse livro, ele é curtinho, né? Se vocês se interessarem. Recomendado para todo imigrante. Todo imigrante. E ontem, é interessante que ontem eu encontrei uma brasileira, que eu conversei com ela, né, aqui em Portugal, e ela falou, você se chama... Porque ela não tinha visto, né? Ela fez, você se chama Edevarsa? Eu peguei assim, não. Aí eu falei, né, o meu nome. Desculpa. O meu nome ela, é Edevarsa, eu já ouvi falar. Eu fiz, Edevarsa? É Edevarsa. Ela é uma flor.
Ela é uma flor dos Alpes. Bom, ela é considerada como símbolo suíço, né? Mas ela existe também na Itália, né? Nos Alpes, né? Em outros Alpes, com certeza, mas ela é considerada um símbolo suíço. E a Edelweiss, quem tiver a oportunidade de procurar a flor, ela é linda, maravilhosa, sabe? E ela está lá resistindo, porque você está nos Alpes, neve, né? Neve, tempestades, faz sol também, quando faz calor que bate em você, mas ela sempre está ali. Então, eu falei assim, então eu tenho honra de dizer que eu tenho um passaporte suíço. Para mim, realmente, eu me sinto suíça. Na Suíça, eu me sinto suíça. Fiz, então eu vou botar um Edelweiss com as raízes brasileiras. Porque, mesmo que eu tenha passaporte suíço, eu me sinto suíça, tá? Isso aí, eu falei, aí meu marido falou assim, mas vamos explicar como. As pessoas vão entender como. Não tem o que entender. Não tem que entender, Sim. tá? Uma Edelweiss é uma flor, né? Eu não estou dizendo que eu sou o símbolo da Suíça, né? A metáfora não está aí. A metáfora está que eu me sinto a Edelweiss. Porque eu vivi, né, todas essas tempestades durante esses 26 anos e ainda acredito que ainda vou viver, né? Não estou ainda não estou não terminou a minha caminhada, mas eu guardo as minhas raízes brasileiras. Tá? Sim, sim. Quando teve o Jogo do Brasil, meu marido falou, vai fazer como? Eu disse, então eu sou Brasil e Suíça. Fiz, para a gente não brigar, eu também, né, sou suíça e brasileira, então quem ganhar, ganhou. Mas eu posso dizer que o coraçãozinho estava ali, vamos lá, sabe? Eu sou brasileira. Mas eu também tenho que mostrar que eu me sinto suíça, porque depois de 26 anos eu me sinto suíça. Então, eu sou suíça, né? Eu tenho um passaporte. Então, a Edelweiss, justamente, né? Não é só para quem está na Suíça, mas toda essa resistência é feito essa metáfora. Toda a resistência que o imigrante sofre, né? Aqui em Portugal, vocês talvez não tenham -10, -15, -20, mas vocês também... Sim, né? tem as mudanças. Tem as mudanças, tem justamente... Tem que ser resiliente, tem que entender o processo, tem que ser paciente, né? Pois é. É um pouco isso mesmo, né? Da flor que vai conforme as estações, né? Pois é, e ela fica lá resistindo. Então, esse é o meu segundo livro. Foi lançado agora no Salão, foi lançado também aqui, né, na Feira de Lisboa, que tive o prazer. Eu vim para Lisboa, não só nós fazemos essa parceria com o Impacto Lusófono, que foi registrada ontem, né, que vocês vão ter mais notícias daqui a um pouco. Você teve uma agenda muito severa, né? Pois é. Com muitos eventos, muitas reuniões, muitos acordos. Esse espaço, inclusive, eu me sinto honrada por você ter cedido esse espaço para estar aqui com a gente conversando um pouco mais. Mas é um prazer, assim, como eu falei, né? Eu tenho 2 anos, né? Comecei, bebezinha, então já comecei a andar. Então, minha missão é justamente de te ajudar, né? A caminhar, né? Então, essa é a missão. Então, por isso que eu fiz parte agora da Feira de Lisboa. Participei de autógrafo no pavilhão da Distribuidora Saudade. Um agradecimento ao Jaime da Saudade, super generoso e acolhedor. Muito generoso. Foi toda excelente, a equipe. É uma equipe maravilhosa. Pois é. A toda a equipe da Distribuidora Saudade, né? A gente só tem que dar o meu agradecimento. Assim, foram todos, as meninas, chegamos, organizou tudo, foi excelente. Não só o Jaime, que foi generoso, mas também com toda a equipe. Só agradecer. E pronto. Então, esse livro você encontra algumas reflexões. Eu falo um pouco do meu como é que diz, a minha experiência. E faço a você que está chegando, ou que você está aqui há 10, 20, mesmo 30 anos, que você ainda não se perguntou, né? Se você quer ficar aqui na Europa ou se você quer ficar no Brasil. Tem muita gente que envelhece aqui, morre aqui, querendo voltar para o Brasil e dizendo... Perde de viver o presente, né? Exatamente. Sim. E o terceiro livro? Pois é, e nesse terceiro livro aqui, que é... Esse é muito especial. Esse é muito especial, esse livro.
Então, eu venho do que eu falei, né? Eu queria fazer um livro para criança, como você falou, sobre o que acontece, mas como eu estava também trabalhando nesse livro da Adele Weissa, mas veio, assim, sabe, uma saudade da minha família. Porque existe, né? Meu pai está no Brasil, eu tenho uma irmã, tenho uma sobrinha no Brasil, a maioria está na Suíça, mas eu também tenho a minha família, o meu pai e minha irmã. Eu tenho um pai, uma irmã e 2 sobrinhos do Brasil. Então, eu fiz assim, eu vivi essa historinha com a minha neta. Eu tenho uma neta que hoje tem 7 anos. E essa historinha, quando eu pegava, ficava com ela o dia todo, né? Então, fui pegar ela, passar o dia comigo, e ela começou a chorar, né? Que, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Então, eu peguei uma varinha que eu tinha em casa e falei assim, dá uns beijinhos nessa varinha e os beijinhos vai até mamãe, que está trabalhando, né? E aí, pronto, sabe que criança, né? Com 4 anos, ela entrou no jogo mesmo, aí deu os beijinhos, e tá se sentindo como? Ai, tão melhor, meu coraçãozinho. Então, a gente conversou um pouquinho, né, sobre isso. Pronto, isso passou há 2 anos atrás, tá? 2 anos e meio atrás. Mas, quando foi agora, eu, assim, por circunstâncias da vida também, né, de não poder abraçar, de beijar quem a gente quer, que está longe, eu fiz, olha a historinha da varinha, né, com a minha neta. Então, esse livro, na verdade, ele não é só não é só a varinha dos beijinhos da mamãe que vai trabalhar, do papai que vai trabalhar. Esse livro tem um contexto também sobre imigração, Janaele. Por quê? Quem não tem, né, mesmo hoje, né, que eu estou aqui há 26 anos, mas eu tenho, como eu falei, meu pai tem um aniversário lá, né? Tem várias ocasiões da família que nós não podemos estar presentes. Então, esse livro, essa varinha, na verdade, você pode dar os beijinhos, é uma varinha mágica que acontece aonde? Acontece no seu coração, né? Na sua vida. Então, não precisa ter varinha. Inclusive, quando eu autografo, que foi feito no salão, eu comprei as varinhas, né, para dar para as crianças. Mas, na verdade, não precisa ter varinha, porque no final do livro, na verdade, o pensamento, né, que você tem. Sim. Né? Tem pessoas que vivem processos difíceis, querem estar com o pai, com a mãe, até com os filhos que deixaram no Brasil, né? A primeira proposta que eu tive do meu marido, né, era eu vir primeiro, me estabilizar, tá? E depois trazer meu filho. Sim, também pensaram essa isso sobre mim. historinha, né? Mas eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou ficar quanto tempo lá sem meu filho? Como é que vai acontecer? Se estiver doente, tiver um problema, como é que eu vou fazer? A Suíça não é a porta do lado. Então, eu vim com meu filho, mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né, de trazer os filhos. Então, quantas mães, quantos pais, quantos tios. Então, esse livro, na verdade, essa varinha, que não precisa você ter a varinha na mão, você faz, né? Você mentaliza, você envia as energias, beijinhos, abraços, o amor. Então, tudo ligado também à imigração. É uma proposta também, no final, justamente por isso que eu termino contando que não precisa ter a varinha, isso que eu acabei de falar, e que todas as crianças do mundo, né, podem também fazer os seus desejos, né? Não só que papai e mamãe venham, mas desejos, né? Então, ela termina que todas as crianças, elas pegaram as varinhas e desejaram, né? O que elas... Para o mundo, para a paz, né? Lindo, lindo. Bom, nós temos quase nosso tempo terminando. Tem algumas informações importantíssimas. Quem quiser comprar os livros, pode encontrar na distribuidora Saudade, não é isso? Sim. Estando em Lisboa, participem. Os livros vão ficar, e ficaram, né, na Saudade. Aproveitem. Não tem muitos. Exatamente. Que realmente foi um sucesso. Aproveitem. Mas podem passar na distribuidora Saudade, que os livros estão lá. E os autores e novos autores também podem procurar a Línia para poder usufruir dessa parceria, né? Línia, Editora Impacto Lusófono, para poder publicarem os seus próprios livros, né? E também, o que eu gostaria também de fazer aqui um parênteses, é que antes de surgir a Línia escritora, né, autora, né, que eu estava escrevendo,
surgiu a revista Brasil Conexão Europa, né? Então, é ela que me abriu as portas. Então, a Brasil Conexão Europa surgiu o que você está fazendo aqui, está me dando a oportunidade de vir falar do meu trabalho. Então, eu senti, né, que existia alguns, mas não sabia onde estavam, tá? Então, a revista Brasil Conexão Europa surgiu para todos os brasileiros na Europa e que estão querendo, que trabalham aqui, estão no Brasil e na Europa, para dar o espaço. Sim. E visibilidade, né? Não só literária, né? Todos os nichos. Então, nós, na verdade, somos um clube de network, né? Que vamos informando, passando de um para outro, na verdade. Hoje, nós contamos com 17 correspondentes em toda a Europa e Brasil, né? Tem Irlanda, Escócia, Londres, Alemanha, Itália, Noruega, Portugal. Então, tem assim, Itália, Espanha. Então, tem, não todos os países, claro, gostaria de chegar lá, mas em cada país tem um correspondente que faz o quê? Ele justamente está ali para ver quem é o empreendedor que precisa de visibilidade, se tem um projeto. Nós estamos também abertos, apoiamos muito projetos sociais, tá? E, então, a Brasil Conexão Europa veio também para dar esse impulso, né? Impactar pessoas, grupos. E pessoas que mobilizam outras pessoas, né? Grandes líderes comunitários, líderes de empreendedores. Então, tem um grupo intenso de conexões na Europa inteira. Exatamente. E a gente combina, né, esse trabalho feito durante um ano nessa premiação na Suíça. Sim, fala aí rapidamente, um minutinho sobre a premiação na Suíça. Um minutinho. Então, começando assim, estar na Suíça é uma coisa muito cobiçada, né? Muitas pessoas querem estar lá em algum momento. E essa premiação na Suíça? Então, isso, né? A Suíça é a menina dos olhos, né? Como fala, a menina dos olhos. Então, foi o que eu pensei. Todo esse trabalho que é feito, né, nessa conexão aqui na Europa, com o Salão do Livro, o salão ele acontece durante 5 dias. Então, nesse salão, eu convido, né, os empreendedores, artistas, escritores a virem realmente conhecer, participar. Você não é escritora, mas você vem conhecer outro escritor. Então, foi criado esse prêmio justamente para valorizar o trabalho feito por cada profissional. Não existe, assim, só escritor. Não. É o Salão do Livro, sim. Nós temos a premiação para os escritores. Qual é a premiação? Não tem votação, não tem, porque todos nós, todos que trabalham, precisam ser valorizados e merecem o prêmio. Então, aconteceu esse ano no dia 22 de março, lá na Suíça, lá em Genebra, com o apoio do Consulado Brasileiro. Foram 100 pessoas que foram premiadas, instituições que apoiaram, e vai acontecer o ano que vem, e eu espero que o Impacto Lusófono esteja presente. Claro que sim. Claro que sim. Bom, acho que nós contemplamos os assuntos, queríamos ficar conversando por muito mais tempo, porque tem muito resultado e muitas coisas para poder dizer, né? Mas quero agradecer, em nome do Impacto Lusófono, a sua generosidade de fazer parte desse momento, de fazer o acordo para que haja democratização da literatura, para que as pessoas publiquem, escrevam, mas também parcerias outras com outros projetos, né? Então, quero agradecer muito a sua generosidade de estar aqui nesse momento, mesmo com a agenda cheia de compromissos, e vai sair daqui e já vai voltar, pegar o voo para a Suíça. E deixar uma mensagem para o público português. Então, está aqui em Lisboa, na Feira do Livro. Como foi estar esses 3 dias aqui? Vamos convidar as pessoas também a acompanharem as redes sociais, seja do Conexão Europa, né, Conexão Brasil-Europa Network, seja do Impacto Lusófono, para que vocês acompanhem nas redes sociais, que tem muita novidade para acontecer. Tem um edital previsto da Antologia de Impacto Lusófono, então estão todos convidados a participarem também. E então, Línia, deixa só um recado para o
o povo de Portugal, né? As pessoas em Portugal que estiveram aqui com você esses últimos dias. Então, eu fui muito bem recebida em Portugal, me sinto em casa, né? Primeiro que, né, aqui Lisboa, Porto, Salvador, me sinto em Salvador. E eu tenho que agradecer, sim, a Dani, né? A Dani que veio de Porto, pessoas que eu conheci, a receptividade foi assim maravilhosa. Também quero agradecer ao pessoal da Rede Sem Fronteiras, né, que realmente me ofereceu um espaço para fazer um flash lá. Eu fui bem recebida pela Carla de Sá Moraes e pela de André, Portugal. Então, acho que isso é importante, né? Isso é continuar fazendo esse, como é que diz, agregando, né? Estamos aqui para agregar. Então, o meu muito obrigado, né? A Rede Sem Fronteiras, a distribuidora Saudade, como eu já falei, e todos os escritores e pessoas, né, que não são os empreendedores que vieram encontrar a gente. Também o encontro de ontem foi maravilhoso. Fantástico. E eu só digo uma coisa, quero voltar. Em breve. Em breve. Em breve. Então, eu agradeço vocês por terem acompanhado essa entrevista. A todos vocês aqui, esse foi o nosso primeiro momento. Estreamos muito bem com a presença da Aline Brandt. E espero que vocês acompanhem nas redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube. Acompanhem as redes sociais do Impacto Lusófono para vocês também saberem mais histórias de vidas de pessoas que impactam a vida de outras pessoas. Então, muito obrigado por terem acompanhado e em breve estaremos aqui de novo com mais histórias, mais pessoas, mais livros e mais oportunidades.